Olá, gente querida! Hoje é o dia 21 de fevereiro, o primeiro domingo da Quaresma. A nossa liturgia da Igreja Católica nos oferece o texto no Santo Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Jesus é tentado por Satanás no deserto, vence a tentação e depois inicia o seu ministério público na Galileia, na força e na condução do Espírito Santo. Vamos ouvir o texto do Santo Evangelho e depois farei um comentário sobre todas as leituras desse primeiro domingo. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na liturgia desse primeiro domingo da Quaresma, na primeira leitura temos um texto bonito do capítulo 9 do livro do Gênesis. Deus faz uma aliança depois do dilúvio, não somente com Noé e sua casa, mas com todos os seres vivos. A grande característica dessa aliança de Gênesis 9 é a universalidade cósmica. O arco-íris é como que o grande sinal sacramental dessa aliança. Depois, quando a pomba é enviada por Noé da arca e retorna com um ramo de oliveira no bico, isso é uma forma de dizer que está nascendo uma nova humanidade. Não somente está nascendo uma nova criação. O ramo de oliveira é também símbolo do lenho da cruz. A cruz é a árvore da vida por excelência. É lenho da reconciliação. É a árvore da recapitulação de tudo em Cristo Jesus. Na segunda leitura temos um texto da primeira carta de Pedro. O autor da primeira carta de Pedro, chamemos de Pedro para facilitar, faz uma leitura alegórica do dilúvio, interpretando a arca como sendo o batismo. O batismo cristão não é simplesmente um rito para a purificação e o perdão dos pecados. É uma experiência de participar da mesma ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, nós nos tornamos criaturas novas. Nós somos impelidas por essa força do Evangelho, somos impelidos pela força do Evangelho para testemunhá-lo, para ser presença vivificadora e fermentadora do Evangelho no mundo. Nela, nós nos tornamos criaturas novas. Antecipamos a glória da ressurreição. Cristo Jesus, morto e ressuscitado, recebe vida nova na luz e na força do Espírito. E no Espírito, ele quer tirar todos os homens e mulheres da prisão, a prisão da morte, do pecado, do egoísmo,
da intolerância, da falta de comunhão, da falta de reconciliação. Ele quer que todos vivamos uma vida nova, na unidade, na reconciliação, na justiça e no direito. Mas olhemos agora mais de perto o texto do Santo Evangelho. São apenas 4 versículos, de 12 a 15. A cena das tentações de Jesus no deserto é narrada pelos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A narrativa mais curta é a de Marcos. São apenas 2 versículos. Mateus e Lucas dão o conteúdo das 3 tentações: ter, poder e prazer. Elemento fundamental da narrativa de Marcos é a pneumatologia, isto é, a presença e a unção do Espírito Santo que acompanha Jesus a partir do batismo. Nos versículos anteriores, versículos 9 a 11, Jesus foi batizado e recebeu a unção com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo acompanha Jesus em todo o seu ministério público. E na sua morte de cruz, ele devolve ao Pai o Espírito. O autor da carta de Pedro já havia assinalado que, na ressurreição de Cristo, tudo acontece na força do Espírito. Pois bem, é o mesmo Espírito que guia o ministério público de Jesus e também o conduz ao deserto. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Marcos pinta um quadro para associar Jesus à criação e ao êxodo. Ele vive em meio aos animais, isto é, às criaturas. Ele é o novo Adão. Na verdade, ele tem vida nova, sinal de uma nova criação e de uma nova humanidade. Em oposição ao velho Adão, ele que cedeu às tentações, Jesus as vence. Enquanto o velho Adão e sua esposa Ravá, Adão e Ravá, Adão e Eva, simbolizam a humanidade inteira. Adão e Eva, o velho Adão, cedeu à tentação, ao pecado e à morte. Jesus tudo transfigura no poder e na força do Espírito. Ao mesmo tempo, Jesus está no deserto. Ele passa 40 dias no deserto em jejum e oração. Simbolizam os 40 anos do povo hebreu na travessia da casa da escravidão no Egito para a nova terra, a terra da promessa. Simbolizam também os 40 dias em que Moisés passou sobre o monte Sinai para receber as tábuas da lei, base, legislação para um novo caminho da humanidade. Jesus une, portanto, nestes 2 versículos, versículo 12 e versículo 13, Jesus une Gênesis e Êxodo. Ele é o novo Adão, mas ao mesmo tempo, aquele que, a partir do deserto, das margens do Rio Jordão, entra na terra prometida e inaugura a novidade do reino de Deus. Esse será o tema dos próximos 2 versículos, 14 e 15. Jesus inicia o seu ministério público depois que João foi preso. O clima é de conflito
é de perseguição. A missão de Jesus mantém, em relação a João, uma atitude de continuidade, mas ao mesmo tempo de descontinuidade. Alguns discípulos de João se tornam discípulos de Jesus. João é o precursor. Mas a missão que Jesus inaugura traz a novidade absoluta do reino de Deus. E o reino de Deus, a novidade que Jesus traz, é imensamente superior àquilo que João apenas começou. A Galileia se torna o território da experiência do reino. Cumpriu-se o tempo está abreviado. Os tempos messiânicos foram inaugurados. Jesus se torna, na linguagem de Orígenes, a própria Auto-Basileia. A palavra grega Basileia significa reino. Quando nós dizemos, citando Orígenes, que Jesus é a Auto-Basileia do Pai, significa que ele mesmo é a inauguração do reinado, da soberania, do senhorio de Deus em ação. Jesus inaugura com a sua própria existência, com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, inaugura o tempo do reino. A sua primeira palavra é dupla: convertei-vos. Isto é preciso mudar o rumo da vida. Em hebraico, o verbo utilizado é shuv. Shuv significa mudar o rumo da própria existência. Você que está caminhando numa direção deve converter, mudar o rumo e a direção da sua vida. Em grego se diz metanoia. Significa a mudança da consciência, da mente, do pensamento, mas também do agir. Mas, positivamente, Jesus diz que é preciso acolher a novidade do Evangelho, a novidade da força do Espírito, a criatividade do reino de Deus, pois somos exatamente criaturas novas em Cristo Jesus. O Espírito Santo é aquele que garante a novidade da ressurreição e, ao mesmo tempo, a atualidade do operar do Espírito que nos ajuda a concretizar, por um lado, a pregação da palavra, mas, por outro lado, também a atividade libertadora de Jesus nos contextos históricos vários nos quais nós estamos inseridos. Assim nasce a nova criação. Assim nasce a nova humanidade, a civilização do amor, da qual tanto falou o Papa São João Paulo II. No dilúvio e na travessia do deserto, Deus renova constantemente a sua aliança conosco. Ela se realiza de modo definitivo na vida, no ministério público e, sobretudo, no mistério pascal. Concluamos então esta meditação orando com o salmista, o Salmo 24 da liturgia de hoje. Nessa quaresma, nós suplicamos ao Senhor, juntamente com o salmista de hoje: mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, que vossa verdade nos oriente e nos conduza. Recordai, Senhor, vossa ternura e vossa compaixão, pois são eternas. O Senhor é piedade e retidão. Ele reconduz ao bom caminho os pecadores. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração
e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.